Acho que é a pena a gente falar de risco, então, já que ele dedicou vários capítulos a isso. Quem quiser começar a falar das ideias principais, né? O que gostou, o que discorda. Tem uma frase que ele fala no livro que é bem interessante, né? Ele fala assim, eu conheço investidores ousados e investidores experientes. Muito bom. Mas eu não conheço investidores experientes e ousados, né? E eu acho que uma das lições importantes do risco, a gente já acabou falando indiretamente algumas coisas aqui, mas é um pouco até do que o Fábio falou um pouquinho mais cedo, né? Quando cai numa determinada proporção, você precisa de muito mais para voltar, né? Então, a tendência que ele fala muito bem de evitar riscos é o seguinte, se a empresa caiu 50%, agora ela tem que subir 100% para voltar. Então, a magnitude da perda ela é muito cruel. Se ela caiu 99%, ela não tem que subir 99%. Ela tem que subir não sei quantos milhares por cento para voltar se cair 90%, tem que subir 900%. Que foi Americanas que é mais que isso. Exato. Então, o cara fica imaginando, não, vou pegar meu preço médio de volta. Cara, você não vai, cara. Não, é igual o peso... E assim, o peso argentino, por exemplo. Ele, ao longo de alguns anos, caiu 90%. A pessoa fala, cara, já caiu 90%. Tá muito barato. Só que logo depois ele caiu 90% de novo. E ele pode cair 90% não de tem novo. Limite. Não tem limite. Enquanto não chegar a menos 100%, né? Ou como já aconteceu em alguns casos, abaixo de menos 100%, como foi o barril de petróleo, que foi negociado valor negativo. Mas assim, cara, isso é muito raro, né? Pandemia. Coisas da pandemia. Eu nem sabia que dava pra isso acontecer. Não dava, na verdade, né? Tiveram que adaptar o sistema, porque tinha corretora que não podia tradar negativo naquele dia. Tiveram que fazer um sistema urgente para o cara poder não receber barril de petróleo na porta de casa. Mas vale a pena explicar essa coisa, não, do barril de petróleo? Se quiser explicar. Vai falar. Não vai? Não, porque o que acontece? Quando você compra um ativo, um futuro, significa que você vai, por exemplo, eu compro uma saca de café para daqui a um ano entregar na minha casa. Mais ou menos isso. Esse tem o valor disso. Só que a maioria das pessoas troca por motivos ou especulativos ou de proteção. Sim. Né? E as pessoas começaram, quando o ativo de barril de petróleo ficou a $0,5, $1, quando era $70 antigamente, a pessoa falou, não tem como cair mais. Só que qual é o problema? Se você tem esse ativo, você tem que receber o barril de petróleo. E tem custo para isso, E tem um custo para manutenção. Imagina você tem um apartamento em Nova York, em Manhattan, de 50 metros quadrados, e assim, você tem 100 barris de petróleo para receber. O trader de Wall Street. Aí, quando chegou a zero, ele falou, cara, eu pago para não receber. E aí tiveram que fazer uma adaptação no sistema para que eu tô pagando, eu tô te dando. Era uma loucura você pensar um ano antes, que no ano seguinte, em 2019, que no ano seguinte as pessoas estariam te pagando para te dar petróleo, porque ninguém queria petróleo, né? Ninguém queria gasolina. Então é uma coisa que nunca aconteceu na história, que aconteceu a primeira vez na pandemia. Então isso fala muito sobre eventos de cisne negro, altamente improváveis, e sobre o que a gente não sabe. Porque esse cara, esse trader, ele não perdeu dinheiro pelo que ele não sabia. Ele perdeu dinheiro pela certeza que ele tinha que não podia ficar negativo. Exato. É verdade. Bom ponto. E a certeza dele se mostrou um pouco errada, né? Vai lá. A gente podia fazer um próximo podcast só para falar de risco do livro. Eu grifei tanto esses 3 capítulos ali que ele fala de risco, porque a gente vê muito isso no dia a dia, né? No nosso trabalho, dos clientes falando, ai, Bia, eu quero mais risco, porque mais risco, mais retorno. E aí eu falo assim, vamos lá. Se seu ativo... é isso mesmo. Se o seu ativo tem mais risco e ele tem uma garantia de mais retorno, logo ele não tem risco. Né? E ele fala isso no livro. Então, assim, qual que é a dificuldade do risco? A gente não enxerga o risco. Esse é o problema. A gente só vai ver se o ativo foi arriscado ou não no futuro. Ninguém aqui prevê o futuro. Então, o risco ele é muito difícil de tangibilizar, de medir. E muitas vezes acontece do ativo da sorte, que ele fala no livro. Né? Que ele fala assim, às vezes você escolheu um ativo e ele realmente performou ali bem, mas que risco embutido tava? Ninguém fala sobre isso. Né? Então, às vezes o ativo performou bem por pura sorte. Então, a gente vai enxergar o risco no futuro, mas o futuro ele é muito incerto. Então, assim, tem muito mais coisa para falar de risco, eu te cortei. O ponto é esse. Não, eu ia contar uma história rápida que aconteceu comigo quando eu estava em 2002. Eu tinha um grafista na minha mesa na corretora e ele viu um sinal dele num gráfico. Ele falou, tem que comprar isso daqui, que esse sinal ser 99% de aderência e tudo mais. E fez a operação, né? Beleza. Final do mês, toca meu telefone, alô, era a bolsa. Onde a gente entrega 1 tonelada de algodão. Falei, peraí, quem que operou algodão, não sei o quê? Aí o grafista virou e falou assim, não, era aquele sinal que eu te falei lá atrás. Eu falei, e não zerou?
Vai fazer o quê? Temos 1 tonelada de algodão agora para receber aqui da bolsa. E aí? O que vai fazer com isso? Porque ele viu um sinal num gráfico de algodão que commodities no Brasil é extremamente ineficiente a negociação, porque é um mercado pequeno, e esqueceu que tinha que ter vencimento o contrato de... Nossa. Tinha 1 tonelada de algodão para a gente receber lá na corretora. Mas esse negócio do risco, eu falo para todo mundo, eu te entrego, com certeza, um ativo que vai ter menos risco e mais retorno. Para qualquer um aqui no Brasil. Aí o cara fala assim, como assim? Eu falo, quanto você investe fora? Ele fala nada. Eu falo, então, comece a investir fora que você vai ter mais retorno com menos risco. Porque, se você não sabe, hoje o Brasil representa 0,6% do mercado de renda variável global, 1% do mercado de renda fixa. E você tem todo o seu patrimônio aqui e risco, não é só risco da sua carteira. A sua renda é no Brasil, os seus imóveis são no Brasil, a sua vida é no Brasil. Então, você tem só risco Brasil. Se você não diversificar isso, porque você é o viés de casa, né? Eu conheço tudo aqui, eu sei tudo aqui, mas é extremamente arriscado. Aí quando você brinca, eu faço essa brincadeira que eu falo, vou te entregar mais retorno com menos risco. Ele fala, impossível. Eu falei, investe fora. Não é impossível, porque o Markowitz ganhou o Nobel através disso. Isso. Inclusive, a Bia citou essa questão, né, do risco, do entendimento das pessoas. Uma das coisas que eu acho muito interessantes no livro é que ele pega esse gráfico que a gente vê em livros de finanças de, olha, mais risco, mais retorno, e bota uma dispersão, uma curva de Gauss ali mostrando, olha, você com mais risco tem mais potencial de retorno, mas o retorno pode não vir. Porque foi como você disse, se mais risco é igual a mais retorno, então tem mais risco. Exato. É garantido, Tem um pô. gráfico no livro muito bom, né? Tem, que ele mostra bota lá exatamente essa... no corte, acho que eles vão colocar aqui Legal. o gráfico, mas o que você disse, o Fábio, me lembrou do seguinte. Por exemplo, se você pega a ideia do Markowitz de criação de um portfólio, diversificação, por que ele é interessante? Porque o retorno, ele vai ser a média da carteira. Um ativo subiu 20, outro subiu 10, bom, a média dos dois vai dar 15, se tiver o mesmo peso no portfólio. Agora, mensurar risco é difícil. O pessoal usa muito volatilidade, por exemplo. A volatilidade não vai ser a média dos dois ativos, porque um pode se mexer para um lado, outro para o outro, a volatilidade ficar em zero. Ou seja, na conta, né, ficar muito baixa. Então você consegue a média do retorno com uma volatilidade abaixo da média. Isso. Só que aí vem a questão, essa é a melhor forma de medir risco? Porque você pode pegar um CDB de um banco ruim, é zero volátil, até a hora que o banco quebra. Então é difícil. Você falou, poxa, falta dado estatístico. Seria bom a gente ter uma janela de 30 anos. Cara, eu tenho uma janela de 30 anos de vida. Nos últimos 13 mil dias eu não morri nenhuma vez sequer. Então posso concluir que o Bruno Perini é imortal? Não, né? Mas na conclusão estatística, o pessoal faz isso às vezes. Não, esse ativo aqui nunca caiu mais de 10%. Em toda a janela de observação. Então é meio que, olha, a chance é muito pequena. Aí de repente vem alguma coisa e todo esse estudo que ele fez lá atrás, ele se quebra. Né? Mas isso de investir fora, cara, realmente, para um país como o nosso, onde a tendência do câmbio, né? Você tem algumas janelas diferentes, mas você pega lá 94 era 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. E ontem, quando o Google botou que era 6 para 1, todo mundo achou que era verdade. Todo mundo, pô, tá 6 para 1. Tá 6 para 1. Então, para quem quer aprender a se proteger disso, fala um pouco da Masterclass, cara, que vai acontecer. Então, segunda-feira, né? Por isso que eu estou aqui e dei um pulo no podcast. Segunda-feira, dia 11/11, até a numerologia muito importante, porque um é começo, então para que todo mundo aproveitar e começar. Às 19 horas no YouTube, eu vou dar uma Masterclass, que é basicamente eu vou te entregar o porquê, o como e o que fazer para investir fora e dolarizar um pedaço do seu patrimônio, que eu acho que é chovendo molhado falar que o brasileiro já entendeu que é uma necessidade. Eu cheguei hoje de manhã ao aeroporto lotado. Enquanto eu esperava a mala, muitas conversas no voo. Meu voo veio de Miami, tinha um voo de Nova York, até um voo de Lima, que está muito brasileiro indo para Lima, porque virou a capital gastronômica da América do Sul, né? O cara estava me contando. Dizem que a comida é muito boa mesmo. Vários restaurantes, estrela Michelin, comida maravilhosa. E até um casal que estava voltando de Lima falou assim, nosso dinheiro não vale nada lá. Em Lima, no Peru. Em qualquer lugar. Ele falou, eu comi bem, adorei, mas assim, eu voltei que parecia que eu tinha vindo da França, de algum lugar assim. Fiquei impressionado. Caramba. Não, a gente foi comprar um hot dog na Islândia. Porque que a Islândia famoso é caro, lá, né, né? amor? É caro pra gente. Porque eu fiz a conta assim do câmbio, foi tipo R$35 um hot dog pequenininho, entendeu? Era bom? Era gostoso, mas Era bom. Não se era você bom. pensa em termos de Era preço, ok. né? Eu Entendeu? não paguei, quem pagou foi ele, eu achei bom. Foi de graça. Né? Eu paguei com o dinheiro nosso. Não, é que eu não vi o dinheiro saindo, entendeu? Então é muito mais Só gostoso. entregou É a mágica um hot do dog pra cartão mim. no câmbio. Você Exato, passa o cartão e tá pago, né, cara? Mas depois eu fui fazer a conta só pra ver como é que era o poder de compra, porque na conversão da moeda, a gente fica meio enganado. Porque na Islândia,
Eles não nossa- cortaram zeros, Eles então... tiveram episódios de inflação e não cortaram zeros. Então, por Ah. exemplo, se eu não me engano, era coroa islandesa, a moeda, ela vale 4 centavos de real. Aí você pensa, caceta, então 1.000 Tamo vale 40, a arrasando. gente tá muito bem. Mas Mas não, não. cara, porque a cerveja vai custar 40 reais, entendeu? É. Então os preços lá pra gente que vem de fora, eles são altos. Só que eu não tenho problema com isso, porque eu sei que eu tenho passivos em dólar. Ainda que eu não tenha uma propriedade lá fora, cara, o café que eu compro é commodity, o preço tá em dólar. O Bitcoin que eu compro, alguém me fala, você vai vender quando bater 500 mil reais? Ninguém tá nem aí pro real. O preço de Bitcoin em real, você tá olhando uma informação que não vale de nada. O que me interessa é o preço em dólar. Então, às vezes o Bitcoin continua lá na mesma coisa, tá 70 mil dólares. Só que o dólar ele sobe muito, eu vou tentar comprar em real aqui, tá mais caro, pô. Por conta disso. Então, eu sei que parte da minha vida está em dólar. Justamente por isso, para equilibrar esse risco entre passivos em dólar, eu preciso ter ativos em dólar. Por isso eu invisto lá fora. Então, para quem quiser acompanhar a Masterclass do Fábio, tem um link aqui na descrição que você pode se inscrever na segunda-feira, 19 horas. Voltando ao risco, gente, vocês querem pontuar mais coisas, por favor? Não, eu acho esse ponto que você trouxe dos títulos de renda fixa que não possuem uma... foi o que você falou, né? Ele todo dia rendeu por 10 anos e uma hora ele vai lá e quebra, dá menos 100%. Isso não estava dentro da estatística. Mas tem uma maneira muito interessante de você conseguir adequar isso na parte de elaboração de portfólios. Você pegou um título de renda fixa e ele efetivamente deu sempre o que ele pagou e depois caiu 100%. Agora, quando você analisa 1.000 títulos de características similares na mesma janela, você vai perceber que essa curva tem uma volatilidade. Né? Porque existe muito debate sobre qual é a mensuração adequada de risco. E hoje o risco, ele, na maioria das vezes, é aceito como volatilidade, que na verdade é o desvio padrão, né? Que é uma medida estatística. Porque quando você faz a análise adequada daquele segmento, você consegue ter uma proxy bem razoável da volatilidade para o risco. Porque a volatilidade nada mais é do que a dispersão das opiniões. Então, quando você tem um ativo de renda fixa que ele oscila pouco, ou uma cesta de título oscila pouco, é porque as pessoas têm muita certeza que eles vão pagar. Agora, por que uma ação oscila muito? Porque as pessoas não têm certeza do que vai acontecer. Por que uma ação, tipo lojas americanas, oscila ainda mais? Porque as pessoas não têm certeza nenhuma. Né? Então, isso vai oscilando. Mas quando você utiliza o desvio padrão da maneira adequada, você pode ter aproximações razoáveis da interpretação de risco do mercado. Então, é uma coisa que... E no livro você consegue perceber um pouquinho da volatilidade, que fala bastante sobre como montar... dar uma visão de percepção de risco no mercado. Ele não é perfeito, mas ele funciona razoavelmente bem no longo prazo. Trazendo até um pouco de exemplo prático do nosso trabalho com os clientes e etc., é muito difícil a gente mostrar para eles na prática a gestão de risco. Uhum. Né? Então, o que acontece? O Howard Marks fala, né? Tem uma casa muito bem construída por um bom construtor. E tem uma casa que tem muitos riscos ali incorporados. Quando é que você vai descobrir isso? Quando Quando desaba. acontecer um terremoto. Hum. Enquanto não acontecer um terremoto, você pagou ali mais barato pela casa ruim e tá tudo bem e tudo mais. E aí, ali no momento ruim, é quando a pessoa vai falar assim, putz, não deveria ter economizado, né? Então, assim, mostrar para os nossos clientes, muitas vezes, a gestão do risco que a gente tá fazendo. Porque eu já ouvi várias vezes, mas, nossa, um fulano ali do mercado me ofereceu 20% ao ano sem nenhum risco, com certeza. Aí eu, com certeza, 20 ao ano no futuro? Aí eu falei, tá, ok. Não vou aqui discutir, né, com os 20% ao ano, mas qual que é o risco embutido? É isso que a gente quer discutir para os clientes. E aí a famosa frase, não existe almoço grátis, aonde que a gente consegue ele? Através da diversificação. Então, quando a gente entra ali na alocação estrutural, um pouco de renda fixa, exterior, um pouco de Bolsa Brasil, fundo imobiliário, através dos ETFs e tudo mais, uma carteira tão bem diversificada, com ativos que não são relacionados, porque Sim. nada adianta, né? Eu tenho muitas Tudo cai ações, junto, né? né? Tá. Tem muitas ações de banco, tá bom. E aí, se caiu, cai tudo, né? Então, a carteira muito bem diversificada aqui para falar de risco, eu acredito que é a única maneira da gente zerar o risco. Porque a gente vai ter ali ativos que não são relacionados em momentos macroeconômicos ali, né? De uma eventual pandemia, guerra, eleição e tudo mais. A gente vai conseguir proteger os nossos clientes. Então, o nosso objetivo é navegar por diferentes períodos econômicos com a carteira protegida. Não necessariamente entregando 30% ao ano, entregando um retorno, mas com risco controlado.